Oi pessoal, boa tarde. Bom, mais uma vez, né, estamos fazendo mais uma videoaula conversando sobre uma temática muito importante na questão da vigilância da saúde. Nós já comentamos um pouquinho sobre a vigilância epidemiológica, né? Evidentemente que nós temos no próximo no próximo módulo, né? Nós temos ainda um conteúdo bastante interessante sobre vigilância epidemiológica, que complementa aquela parte inicial que a gente já conversou. Já comentamos sobre a vigilância da saúde do trabalhador, comentamos um pouco também sobre a vigilância alimentar e nutricional, lá para trás, quando falamos do programa Saúde na Escola. Temos ainda a vigilância ambiental, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a vigilância sanitária. A vigilância sanitária é um processo bastante importante e quando a gente fala assim, eu não preciso do SUS para nada, né? Eu tenho plano de saúde, né? A gente tem que lembrar que a questão da saúde é mais do que simplesmente a assistência à saúde. Nós temos todo um processo de vigilância que é feito exatamente pelo Sistema Único de Saúde. Todo esse controle, por exemplo, que a gente tem observado com relação à pandemia de coronavírus, é todo desenvolvido pela vigilância epidemiológica e sanitária, né? No contexto dessa produção do cuidado. Então, a vigilância sanitária tem um papel importante, né, no controle de serviços e de bens que são de interesse à saúde. Então, falando um pouquinho sobre a história da vigilância sanitária, né? Logo que o país foi descoberto, né, lá no período da colonização, a gente não tinha uma estrutura ainda sanitária de saúde específica. Nós trouxemos conceitos de saúde pública vinculados a Portugal. Nossa sociedade era escravagista, nós não tínhamos ainda nada relacionado com essa concepção urbana de higienização e outras questões sanitárias, né, que eram praticamente inexistentes. Nós tivemos uma evolução importante nesse período da fisicatura, né, que regulava o que se podia ou não fazer com relação à saúde, quem é que podia fazer isso. E aí a gente tem, né, os antigos cirurgiões, né, os barbeiros, né, e outros que podiam executar essas ações, né, de saúde na época. Tínhamos o poder público municipal, que cuidava mais assim do contexto de limpeza, nessa concepção da época miasmática, né, dos miasmas, e as santas casas, que conforme a gente já conversou lá para trás, elas não eram instituições de cuidado de saúde, hospitais como são hoje, né? Em especial eram instalações como se fossem albergues para descanso das pessoas, que depois começaram a ter todo um repertório de tratamento, né, e de acompanhamento dos doentes, mas que era um repertório limitado também de procedimentos, que incluía em essencial dois procedimentos, que era a sangria, né, e a purga, usados aí aleatoriamente para todas as doenças, dado as concepções que a gente tinha do processo saúde, doença e cuidado na época. A gente poderia apontar assim, o começo da vigilância sanitária, ela nasce com a vinda da família real portuguesa para o Brasil em 1808. Com a vinda da família real portuguesa, cria-se a necessidade de organização de uma estrutura mínima sanitária, capaz de dar suporte à instalação, né, na cidade do Rio de Janeiro, então capital do Brasil, né, para que recebesse essa quantidade maior de pessoas, desculpem, né, e o foco era na contenção das epidemias da época e a preocupação, né, com a abertura dos portos às nações amigas, né, com a intensificação das rotas do comércio internacional, ou seja, um fluxo maior de embarcações, de passageiros e também de mercadorias, e de forma que a mercadoria do Brasil fosse aceita lá fora, né, atendendo a alguma coisa relacionada aos padrões sanitários vigentes à época.
Dando um salto grande aí lá para o século XVIII, XIX, a gente começa a estruturar um contexto de polícia sanitária, que a gente também já conversou lá no começo, né, dos nossos módulos anteriores, falando a respeito do controle de certas doenças pestilenciais, e também o controle nesse período se deu a partir da observação, né, e da busca de padrões para o exercício das atividades profissionais, né, que de forma a coibir o charlatanismo, fiscalizar as embarcações, né, o controle dos cemitérios, as áreas de comércio, alimentos. No século XX, né, nós temos aquela grande reforma aí no início do século na capital federal, no Rio de Janeiro, e também nas áreas onde a gente tinha uma concentração mais urbana. O objetivo aí era civilizar e urbanizar, ou seja, produzir o saneamento e higienização das cidades. Aí a gente tem a demolição dos cortiços, né? O controle das doenças pestilenciais. Então a gente comentou muito aí a respeito do extermínio dos ratos para combater a peste bubônica, né? As brigadas mata-mosquitos para o controle da febre amarela e a vacinação obrigatória, lá que tivemos até aquela revolta da vacina, né, para combater a varíola. Foco aí, então, saneamento dos portos nessa parte inicial e saneamento das cidades, ou seja, higienização das cidades. Dando outro salto, né, nós tivemos aí depois, né, o período de industrialização do país, né, o aparecimento da classe proletariada, né, do proletariado. Nós tivemos aí as greves lá em São Paulo, tivemos a necessidade de incorporar algum cuidado à saúde do trabalhador, então tem as caixas de aposentadorias e pensões em 1923, depois a junção dessas caixas em institutos de aposentadorias e pensões, né? E mais para frente a gente ainda faria a junção de todos esses institutos no INSS. Mas nesse caminho a saúde ela era trabalhada, né, dentro do contexto de um Ministério de Educação e Saúde. Então a saúde estava junto com a educação. A gente só tem essa separação com a criação, a instituição, né, do Ministério da Saúde em 1953. E com isso a gente tem algumas mudanças com relação a esse olhar para a vigilância sanitária, já com essa questão do Ministério da Saúde. Então nós temos aí questões importantes na década de 50, né, a instituição do RISPOA, que era o Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária dos Produtos de Origem Animal, e o decreto que regulamentou o Código Nacional de Saúde, né, um decreto de 1961. Então atribuiu competência específica ao Ministério da Saúde para estabelecer normas gerais para a defesa e proteção da saúde, né, e o Ministério da Saúde passa a ter também uma atuação mais regulamentada na área de alimentos. Nessa década de 60, nós temos aquele grande evento preocupante, né, que aconteceu com os efeitos adversos da talidomida. Talidomida, que era um medicamento usado, né, para hiperemese gravídica, e aí nós temos muitas crianças com malformações, e isso levou a pensar nos riscos decorrentes de outras coisas, né, que não agentes causadores de doenças. Então a gente tem a criação de um grupo para controle dessa questão dos medicamentos, e mais à frente, com a reestruturação do Ministério da Saúde na década de 70, nós temos a criação de uma porção de divisões específicas, né, para cuidar da parte da vigilância sanitária. Então nós temos a vigilância de portos, aeroportos e fronteiras, numa divisão, a de medicamentos, que é de MED, a de alimentos, que é de NAU, de saneantes domissanitários, de cosméticos e produção de higiene. Então várias divisões específicas para o controle desses produtos. Ainda na década de 70 nós temos a instituição do Decreto-Lei, né? Hoje a gente referencia isso como Lei 6437, que configura as infrações à legislação sanitária federal. Até hoje essa legislação é válida, a gente se refere a ela quando fala das infrações sanitárias, né? E os códigos sanitários
estaduais e municipais, eles foram estruturados a partir desse referencial da Lei 6437. Então, a gente sempre utiliza, quando a gente vai fazer fiscalização e vigilância sanitária, o referencial da legislação estadual ou municipal e coloca, né, consubstanciado na Lei Federal 6437 de 77, que trata dessas questões das infrações sanitárias. Na década de 80 a gente tem aquele grande movimento sanitário, né? Novas concepções vigentes, novos pensamentos, né? A busca de estruturar um sistema realmente único de saúde, né? Juntar a parte da assistência que estava lá no INAMPES com a parte que era produzida via Ministério da Saúde, então que a gente tivesse um sistema único de saúde, que o acesso às ações de saúde fosse realmente um direito de cidadania de todos. E esse movimento pela reforma sanitária, ele traz grandes perspectivas de mudança nessa nova concepção da saúde com os princípios de universalidade, integralidade e equidade. Em 85, também outra situação importante, uma reunião que aconteceu em Goiânia, né, um encontro das visas dos estados, do Distrito Federal, e nós temos uma carta importante onde se propôs uma reformulação da Política Nacional de Vigilância Sanitária. Em 86 nós temos a 8ª conferência, né, com tema central, né, de também reformulação desse Sistema Nacional de Saúde e Financiamento da Saúde, e a vigilância sanitária nessa concepção também ganhou força. E a 8ª Conferência Nacional de Saúde foi um movimento que consolidou todos esses ideais do movimento sanitário para que isso fosse inscrito na Constituinte, né, e depois inserido na Carta Constitucional, na Constituição Federal de 1988. Desculpem. Bom, nós temos outros referenciais que nos alertaram para questões importantes na época, né? Aí no final da década de 80, a contaminação de bolsas de sangue, aquele acidente radioativo em Goiânia, o excesso de conservantes nos alimentos, referenciais da falsificação de medicamentos. Mais adiante, já na década de 90, nós temos aquele episódio do anticoncepcional com farinha de trigo. Então, várias situações estimulando aí a construção de um olhar específico para a questão dos bens e produtos relacionados à saúde. A Constituição Federal, no seu texto, ela incorporou que caberia ao Sistema Único de Saúde, então criado, controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde, né? E também as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, ações de vigilância da saúde do trabalhador, fiscalizar e inspecionar alimentos, né? Transporte e guarda de substâncias, né? E produtos psicoativos, e colaborar também na proteção do meio ambiente. Então, vários elementos relacionados às ações da vigilância sanitária já foram incorporados pela Constituição de 1988. No entanto, não se diz como seria isso e o que seria essa vigilância sanitária. A Lei 8.080/90, né, ela traz para a gente uma definição do que seria essa vigilância sanitária. E aí eu vou ler aqui para vocês: conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse à saúde. E abrange o controle de bens de consumo, que direta ou indiretamente se relacionem com a saúde, e é incluído desde a etapa de produção, né, e todos os processos até o consumo, e o controle da prestação de serviços que se relacionam também direta ou indiretamente com a saúde. Então estava delineado o campo de ação da vigilância sanitária. Esse campo amplo, né, exige realmente que muitos profissionais sejam incorporados nesse circuito. Evidentemente que nós temos ações de baixa complexidade em vigilância sanitária, de média e de alta complexidade. Nas ações de alta complexidade, nós precisamos de profissionais adequados, qualificados para tal, né? E o profissional médico, ele se inclui entre essa equipe,
Né? Então, para a inspeção de um hospital, por exemplo, de uma indústria de produção de insumos ou de produtos, né? Tecnologias para a saúde, laboratórios, hemocentros e outros, é muito importante a presença do médico. Né? Então, em especial na questão dos hospitais, né? Até mesmo na questão da produção de medicamentos, muito importante a presença do médico nesse processo. Então, nós profissionais médicos temos sim essa possibilidade de inserção nesse contexto das práticas de vigilância sanitária. Então, entre os produtos, né, nós temos aí alimentos, bebidas, as águas envasadas, as embalagens, os aditivos, né, os medicamentos de uso humano e todas as substâncias ativas, né, e os insumos, as próprias tecnologias, os processos, os cosméticos, perfumes, saneantes, equipamentos e materiais médicos hospitalares, imunobiológicos, sangue, hemoderivados, órgãos, tecidos humanos, radioisótopos para diagnóstico, cigarros, né, ou qualquer outro produto fumígero, quaisquer produtos que envolvam a possibilidade de risco à saúde, né, obtidos por engenharia genética, serviços voltados para a atenção ambulatorial, seja ela em qualquer nível da saúde, né, tanto na assistência quanto na reabilitação, serviços de interesse à saúde como creches, asilos para idosos, né, instituições de longa permanência, presídios, cemitérios, instalações físicas, equipamentos, tecnologias e procedimentos em todas as suas fases relacionadas aí com desde a produção de bens e produtos submetidos ao controle de fiscalização sanitária e também a vigilância de portos e aeroportos sem fronteira. Então, o campo de ação da vigilância sanitária é bastante amplo. E quem faz isso é o SUS. Né? Então, a gente falar assim, eu não dependo do SUS, todos nós dependemos das ações e quando a gente contempla esse olhar para a vigilância sanitária, a gente vê a amplitude disso. Em 1990, nós temos a publicação do Código de Defesa do Consumidor, que foi uma legislação importante que reforçou a questão da proteção e defesa da saúde. Né? Então, o Código de Defesa do Consumidor ele reafirmou, né, a responsabilidade do produtor pela qualidade do produto e do serviço prestado. Em 1998, nós temos uma lei importante que alterou dispositivos no Código Penal para incluir falsificação, adulteração e alteração de substâncias ou produtos de interesse à saúde na classificação de delitos hediondos. E em 1999 nós temos a criação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que foi um marco, né? Então, uma autarquia especial, uma agência reguladora, caracterizado por independência administrativa, né, e a competência abrangeria tanto a regulação sanitária quanto a regulação econômica de mercado desses produtos, dessas questões que a gente abordou aí sobre controle, né, da vigilância sanitária. A agência compete, então, a atribuição de coordenação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, e objetivo principal, promover a proteção da saúde por intermédio do controle sanitário, da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos, das tecnologias, né? Então, o controle desse processo. O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, nós temos então um nível central, composto pela Anvisa, e aí nós temos o INCQS, que é o Instituto Nacional de Qualidade, né, controle da qualidade de serviços, né, de ações de saúde, e esse instituto ele é vinculado à Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e isso no âmbito central do Ministério da Saúde. Nas secretarias estaduais nós temos os departamentos ou os serviços, né? Cada estado tem uma estrutura administrativa própria.
nós temos as vigilâncias estaduais e os laboratórios centrais, os laboratórios de suporte da vigilância. E em âmbito municipal nós temos as visas municipais. Todo município tem um setor de vigilância sanitária. Evidentemente que alguns municípios com muito pouca gente, às vezes uma, duas pessoas, né? Mas todos os municípios têm esse serviço de vigilância sanitária. Uns mais bem estruturados, outros menos. Evidentemente, quando a gente fala em Sistema Único de Saúde, nós temos todo um processo de pactuação, de interface, né? de articulação, e nós temos a questão do controle social. A nível central, né, em Brasília, o Conselho Nacional de Saúde, nos estados, os Conselhos Estaduais de Saúde e nos municípios, os Conselhos Municipais de Saúde. São importantes órgãos de controle social no SUS e que envolve também esse olhar sobre a vigilância sanitária. E temos também instâncias de pactuação importantes, né, que a gente já conversou. A CIB, em âmbito estadual, onde estão os municípios e o Estado articulando parcerias, e a CIT a nível central, onde está o governo federal, os estados e os municípios. Aí nós temos o papel de duas instituições importantes, o CONASEMS, né, que é as secretarias, o Conselho das Secretarias Municipais, e o CONAS, que é o Conselho das Secretarias Estaduais, que fazem presença nesse Conselho Nacional de Saúde, e tem um papel importante nessa articulação. Bom, responsabilidades nós temos então da Anvisa, do Estado e do município, né? Mais próximo no município, nós temos as ações, né, de execução desses serviços da vigilância sanitária, em geral os de baixa e média complexidade, e o Estado ele dá suporte para essas ações, né, de média e alta complexidade. Lembrando que todos os agentes, todas as instâncias, né, podem normatizar. Então, a Anvisa normatiza através de resoluções da diretoria colegiada, portarias, o Estado também faz normatizações e o município também pode normatizar complementarmente, né, no âmbito do seu território, algumas ações relacionadas à vigilância sanitária. O processo de trabalho da vigilância, então, é bem amplo, né? Nós temos ações essas, como a gente já disse, de normatização, onde a gente estabelece regras para padronização de atividades, né, com o objetivo aí de minimizar, prevenir ou eliminar riscos à saúde da população. Nós temos as ações de registro, que são mais responsabilidade da Anvisa, então registro de medicamentos, registro de produtos de interesse à saúde, de alimentos, de equipamentos. Temos o cadastramento, né, o cadastramento de estabelecimentos que lidam com os produtos de interesse à saúde, esse tanto ação a nível de município, estados, Distrito Federal e Anvisa. Temos o licenciamento de estabelecimentos, e o licenciamento é mais licença para funcionar, isso é mais em âmbito estadual e municipal, né? Então, para que isso aconteça é necessário que esses estabelecimentos cumpram, né, com as normas, os regulamentos técnicos específicos. Nós temos autorização de funcionamento, que são para determinados estabelecimentos de maior complexidade, isso feito com a Anvisa. Temos o monitoramento dos produtos e das rotinas de serviços, isso são ações de rotina realizadas tanto pela Anvisa como Estado e municípios. Então, acompanhamento ao longo do tempo, se os produtos obedecem especificações, né, e outras características relacionadas à qualidade. Fiscalização, que é a atividade cotidiana da vigilância, né, então verificar o cumprimento das normas e regulamentos quanto aos aspectos, né, de estrutura, processo de trabalho, qualidade dos produtos, etc. Temos o monitoramento de mercado que é feito pela Anvisa, né, exatamente com relação a preços, para acompanhar preços, para evitar preços abusivos, monitoramento de publicidade e propaganda de alguns produtos. Então aí nós podemos citar um exemplo bastante interessante, a questão da propaganda dos cigarros, né,
que antes era ao sucesso, né? E hoje a gente tem uma restrição de propaganda e, inclusive, no verso dos maços de cigarro, a gente tem fotos que tentam desestimular o uso desses produtos. Outro exemplo, por exemplo, a gente poderia citar os alimentos para crianças, né? De forma que antigamente a mamadeira era bichinho, era ursinho, os alimentos tinham coisas que situações e figuras que atraíam a atenção das crianças. Hoje não é permitido mais, exatamente para que não se estimule esse consumo de alimentos, né, que muitas vezes não tem um valor nutricional adequado. A investigação de surtos e agravos, em especial relacionado com efeitos deletérios, né, ou danosos, de produtos, de tecnologias, de qualquer situação sob controle sanitário, e atendimentos a denúncias, que é uma atividade também cotidiana da vigilância sanitária, que são reclamações dos cidadãos envolvendo produtos, serviços, ou até mesmo a imprensa, que muitas vezes alerta a vigilância com relação a determinada questão, e fundamentalmente as ações de orientação e educação, né? Ou seja, desenvolvido através dos profissionais de saúde, feito para os prestadores de serviços, para os produtores, comerciantes, manipuladores. Então, orientações diversas sobre aspectos relacionados à questão dos cuidados, né, com os produtos e com os serviços. O nosso texto fala um pouquinho de referência a respeito do Ministério da Agricultura e Pecuária e do Ministério da Saúde, que existem diferenças, né, aí de dinâmica de fiscalização relacionada a alguns produtos. Então, para o Ministério da Agricultura, nós temos aqueles alimentos regulamentados pelo MAPA, né, pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, são aqueles produtos exclusivamente de origem vegetal, carne derivados, leite derivados, ovos derivados, mel, pescados, bebidas em geral, né, não alcoólicas, alcoólicas, fermentadas, vegetais in natura. O processo de produção, né, transporte, até que chegue no comércio regular, é um papel do MAPA. Entrou no comércio regular, passa a ser um papel subsidiário também da Anvisa, né, da Vigilância Sanitária. Então, esses produtos, já no comércio regular, eles também são afetos à inspeção da Vigilância Sanitária. Bom, para que a gente execute as ações de vigilância sanitária, é necessário que a gente esteja imbuído de um poder de execução dessas ações. Esse poder a gente chamaria poder de polícia, né? Poder de polícia sanitário. O que é isso? Isso é uma atribuição conferida pelo Estado ao fiscal da vigilância sanitária ou aos profissionais contactados para poder executar alguma ação de vigilância sanitária, de forma a permitir que eles tomem decisões para disciplinar ou restringir em favor do interesse público, né, adequando as liberdades e os direitos individuais. O poder de polícia sanitária, então, é um instrumento de defesa coletivo. Ele limita as liberdades individuais em prol do interesse coletivo. Ou seja, é livre a iniciativa, segundo a Constituição, né, para produzir, para executar ações. No entanto, isso esbarra até onde o regulamento técnico, até onde aquilo que eu estou me propondo atende ao regulamento técnico. Então, eu tenho normas e tenho procedimentos que eu tenho que cumprir. Então, a vigilância sanitária, ela faz esse papel através do poder de polícia sanitária, e muitas vezes até de forma coercitiva, né, repressiva, admitindo até o emprego da força policial, solicitando a força policial, para poder fazer com que essas normas de proteção à saúde sejam cumpridas. Posso fazer tudo desde que eu esteja fazendo de forma adequada, preservando a saúde das pessoas. Então, essa é graças a esse poder de polícia sanitário que os fiscais sanitários executam ações como, por exemplo, inutilização de alimentos, interdição de estabelecimentos, aplicam autos de infrações,
aplicam outras medidas, né, que sejam de interesse da sociedade. Bom, a inspeção sanitária, então, ela é para atender legislação sanitária, né? E se existe o atendimento da legislação, das normas, dos protocolos, né, esse serviço, esse produto está adequado para comércio, para consumo. Se não atende às normas sanitárias, então isso significa que é uma infração sanitária. E diante de uma infração sanitária, né, a gente aplica o rigor da legislação. E onde a gente vai encontrar o que é infração sanitária? Nessa própria legislação. A referência àquela Lei Federal 6437 de 77, que a gente comentou com vocês lá no início, e os próprios códigos sanitários estaduais e municipais fazem referências do que se constitui em infrações sanitárias. Então, só para citar um exemplo, eu coloquei num slide para vocês uma infração. Exemplo, construir, instalar ou fazer funcionar em qualquer parte do território nacional laboratórios de produção de medicamentos, de drogas, de insumos, cosméticos, produtos de higiene, dietéticos correlatos, ou quaisquer outros estabelecimentos que fabriquem alimentos, aditivos, produtos que interessam à saúde pública, sem registro, licença e autorizações do órgão sanitário competente, ou contrariando as normas legais pertinentes. E para cada infração sanitária dessa, a gente tem penas possíveis, né? Advertência, interdição, cancelamento de autorização de licença ou multa. Essas penalidades também constam dessa legislação específica, que pode ser a 6437, né, 77, ou os códigos sanitários dos estados e municípios. Bom, e a aplicação das medidas sanitárias pela vigilância podem ser desde medidas, né, de advertência, né, dando prazo para correção, aplicação de multas, apreensão de produtos, interdição e inutilização de produtos, né, suspensão de venda ou fabricação, cancelamento de registro, interdição parcial ou total, proibição e suspensão de propaganda e publicidade, cancelamento de autorização para funcionamento de empresa, cancelamento do alvará de licenciamento, interdição no estabelecimento, ou até mesmo uma imposição de uma mensagem retificadora, né, uma pena alternativa. Tudo isso ele é possível mediante o acompanhamento, né, de um processo regular que a gente chama processo administrativo sanitário. Então, identificada a infração à norma sanitária, é feito um auto de infração, e é esse auto de infração que inicia esse processo administrativo sanitário, dando amplo direito de defesa, né, ao infrator, mas é um processo que tem um rito que a gente chama rito sumaríssimo. Iniciado, ele tem que acabar. Então vai ser julgado, né, diante do auto de infração. O proprietário do estabelecimento ou infrator apresenta sua defesa, né? O julgador, que é o chefe do serviço de vigilância, ele ouve o servidor, né, o profissional que executou a autuação, também no processo, e ele faz o julgamento, e aí tem uma decisão com a aplicação de uma penalidade, se for o caso. Lembrando que as autoridades sanitárias ela têm a prerrogativa, diante do poder de polícia sanitária, de aplicarem medidas cautelares, que são aquelas medidas aplicadas mesmo antes de conclusão do processo administrativo. E isso se dá em virtude da própria urgência da medida, né, em razão da existência de um risco iminente, grave, sanitário, né, dispensando a observância desse procedimento cautelar prévio. Exemplo, um produto colocado à venda que esteja com a data de validade vencida. Esse produto não está apto para o consumo. Então, dependendo da situação, esse produto ele pode ser, né, apreendido e aguardar o processo administrativo para depois ser inutilizado, ou se for um produto que coloque em risco a saúde da população, que ele pode ser até inutilizado sumariamente, né, independente
do curso do processo administrativo. O que vai se julgar depois é a infração sanitária ao fato de ter colocado um produto que coloca em risco a saúde da população, e não aquele produto. A medida cautelar foi eliminar o risco. Então, pode ser que aconteça, ou interditar uma parte do estabelecimento, né, pela presença de roedores, de insetos, numa área de manipulação de alimentos. Então, interdita-se, corre o processo e depois a gente tem uma medida específica com relação àquela questão. Bom, diante do processo administrativo, né, a gente, algumas questões podem haver até um recurso depois da pena implementada, né, depois da decisão do processo, um recurso àquele processo, que vai ter um julgamento de segunda instância. Aí vai depender de como é hierarquicamente o setor da vigilância sanitária. Esse segundo julgador pode ser o profissional hierarquicamente superior ao primeiro julgador ou até mesmo o secretário de saúde no julgamento de segunda instância. Não cabe recurso a julgamento de segunda instância e também não cabe recurso à situação de infração em que não houve defesa. Se não houve defesa, o processo já é julgado à revelia, não cabe recurso depois. Bom, a gente vai parar essa primeira parte e a gente continua numa segunda parte falando a respeito das ações práticas da vigilância sanitária. Ok? Daqui a pouco a gente continua então. Tchau, tchau.